Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja convosco, amém? Como é bom estar em uma noite, domingo, na casa de Deus, em sua presença, adorando, exaltando Ele que vive eternamente, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, vamos ler o versículo 1 ao 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, ao 5. Quem encontrou, diga amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Amém? Se assente, por favor. É um texto importante para a nossa vida. É um texto que edifica-nos também. Falar de Jesus sempre é bom, sempre é maravilhoso. Das suas obras, dos seus feitos. Só estamos aqui por um motivo. Foi pela graça do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus. Você vai e volta da sua casa é pelo Senhor Jesus. Você não faz nada a não ser amando debaixo da mão de Deus. Mas eu quero trazer algo para refrescar a sua mente, o seu coração, aqui nesse texto. Hoje é o culto de Santa Ceia. Muitas pessoas não gostam do culto de Santa Ceia, porque é onde nós anunciamos a morte e anunciamos primeiramente também a ressurreição. Nós sabemos que Ele está vivo. Por quê, pastor? O senhor já viu Ele? Não, nunca vi, mas a palavra diz que quem crê nele, ainda que seja morto, viverá. Então eu creio na palavra, eu creio no Evangelho, porque eu sou fruto de palavra, sou fruto de oração, sou fruto de alguém que estava orando pela minha vida. Eu creio no poder da palavra porque ela mudou a minha vida. Dependente químico, alcoólatra, festeiro. Então é por isso que eu acredito no Evangelho. É por isso que eu troquei o mundo por Jesus. Porque a melhor coisa, amado, é ter Jesus. Não é ter o mundo, não é ter tudo que o mundo oferece. As amizades, entre aspas, que não são amizades confiáveis. As pessoas lá fora não são confiáveis. Mas Cristo é a pessoa mais confiável dos céus e da terra. É por isso que eu confio a minha vida a Ele. Agora, dizer que tornar-se cristão vai facilitar as coisas? Não. Mas sabemos para qual direção estamos indo. Foi como os hinos cantados aqui hoje. E se hoje fosse o último dia da sua vida na terra?
E se hoje fosse a última noite tua aqui na terra? Porque mais cedo ou mais tarde, amado, Jesus vai voltar. Isso eu creio. Eu não sei se será hoje à noite. É por isso que Deus, Ele requer de nós constância, busca, colocar Ele em primeiro lugar, amado, é amar estar em sua presença, é amar estar em seus átrios, acima de todas as coisas desta terra. Cristo, amado, estava passando pelos seus últimos dias na terra. O texto, capítulo 18 do Evangelho, a qual ele escreveu, vai nos falar sobre a sua prisão. E aonde ele estava para ser preso? Ele estava, amado, à toa. Ele estava confortavelmente na casa de seu pai, José, da sua mãe. Ele estava onde? No jardim Getsemane. Buscando quem? O seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor. Você está entendendo? Por isso que é importante, amado, nós entendermos que temos que estar constantemente na presença do Pai, mas com toda a vontade do nosso coração. Jesus almejava estar na presença do seu Pai. Se você pegar a Bíblia, você que tem essa facilidade de meditar, você vai ver que Jesus sempre se retirava para falar com o seu Pai. E quando ele descia aonde o local que ele buscava o seu Pai, alguma coisa acontecia. Mas hoje, nesse texto, algo estava prestes a acontecer sobre a vida dele. Muitas vezes, amado, ele se ajuntava ali. E o objetivo do Senhor Jesus Cristo em ir a um lugar reservado, como eu disse aqui, não era, amado, se esconder, não era escapar da prisão, não era isso. Mas era o que, pastor? Era manter a sua comunhão com Deus. Ele não estava fugindo, como muitas pessoas têm fugido às vezes, se escondido, em meio ao caos ou aos dias tenebrosos ou aos fortes ventos da vida. Tem pessoas que estão se escondendo. Não, ele não estava se escondendo. Ele estava buscando intimidade e comunhão com o seu Deus. O que você veio fazer aqui essa noite? O que você veio fazer aqui essa noite? De domingo. Eu quero acreditar que você não veio a passeio. Eu não quero acreditar que você veio buscar apenas um milagre. Eu não quero acreditar que você veio aqui, amado, só porque alguém te convidou. Eu quero crer que você está aqui para buscar comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, intimidade com Ele. Eu quero crer que você é esta pessoa, se não abandonou o pecado, está querendo abandonar, está querendo, amado, criar um nível afunilado com Deus, porque lá fora você não consegue criar esse nível com Deus. Fora da presença você não consegue obter grandes conquistas. Pode até que conquiste algumas coisas, mas a verdadeira conquista do cristão é ter a presença de Deus, é ter o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha conquista. Pode me faltar pão, pode me faltar petróleo para o meu carro, pode me faltar calçado, pode me faltar o que for, mas não pode faltar a presença de Deus em nossa vida. O que eu mais vejo é pessoas questionando por falta das coisas. E às vezes eu olho para a vida da pessoa e falo: você está questionando? Vem morar comigo. Amado, nós temos que entender que Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Ele sempre vai nos provar de fato se nós amamos Ele por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele nos dá. Eu quero acreditar que você ama a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. Senhor, Ele é o seu Deus forte, Ele é o seu Pai da eternidade,
Ele é o príncipe da paz para você. Eu quero acreditar nesta questão. Eu quero acreditar que você não vai fugir também. No dia da dificuldade você vai enfrentar. Como, pastor? Tendo comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, não fugimos de Satanás. A Bíblia diz que nós vamos resistir e Ele é que vai fugir de nós. É o problema que vai fugir de você, não é você que vai fugir do problema. É o inimigo que vai fugir da sua vida, não é você fugir. Não é você se isolar. Não é você, amado, ficar trancado. Não, não. Você, amado, tem que buscar, sabe o que? Comunhão com Deus. E uma brasa só, ela não pega fogo. Ela precisa estar envolvida com outras brasas. Porque essa brasa, quando estiver quase apagando, a outra que está fervorosa vai incendiar esta outra brasa. E assim, amado, duas brasas pegam fogo. Deus nos constituiu, amado, para que possamos ser o corpo de Cristo, a qual Ele é o nosso cabeça, o nosso Senhor. Deus não constituiu ninguém para viver uma vida solitária, uma vida de solidão, de isolamento. Deus nos fez para ser o seu povo. Deus nos fez para ser a sua igreja. Jesus ia para aquele local, mas Ele carregava quantas pessoas com Ele? 3. Quando não eram os 3, eram 12. Porque a Bíblia diz que até Judas conhecia o caminho. Até Judas sabia o local que Cristo ia. Porque Cristo levava também. Mas Jesus estava lá, não era para fugir. Jesus estava lá, amado, para ter comunhão com Deus. Porque Ele tinha esse costume de se reunir frequentemente nesse local. Com seus discípulos para orar ao Senhor. A Bíblia diz que frequentemente Ele ia ali. Sabe o que falta na nossa vida? Posso falar? Frequência. O que é frequência? Ser uma pessoa frequente. Porque tem algo, quando Deus está chegando perto para te conceder, você se afasta da presença dEle. Quando Deus está enviando algo para a tua vida, diz, agora fulano de tal vai arrebentar. Por quê? Porque é o jeito que Ele está andando, ou a forma que Ele está se identificando comigo. Aí daqui a pouco a pessoa começa a dar passo para trás. E aí Deus, meu Deus, era para arrebentar. Eu tinha algo para a vida dele, estava bem ali. A pessoa dá passo para trás. Por quê? Porque a pessoa, amado, não tem frequência com Deus. Quando temos frequência com o Pai, é o que eu sempre digo, adoramos a Ele, ou vamos buscar Ele do jeito que nós estamos, ou bons, ou deprimido, ou triste, abatido, mas vamos com frequência. A frequência vai gerar o quê? Algo formidável da parte de Deus para a nossa vida. É isso que Deus quer de nós, frequência. Seja pessoa frequente. Deus tem algo para a sua vida, irmão. Deus tem algo para a sua vida, irmã. Deus tem expectativas maravilhosas para você. Mas o que empata, o que impede não é Ele, é você. Somos nós mesmos. Porque às vezes queremos só questionar, queremos só, amado, a bênção, e quando não acontece, é por falta da nossa constância, frequência na presença dEle. Então, amado, Jesus era frequente com seus discípulos ao local da onde? Ao local da oração. Quem é frequente ao local da oração é guardado e blindado pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ter frequência. Temos que ter esta vontade de estar onde Deus quer que a gente esteja. Deus quer que você esteja aqui essa noite. E por que as pessoas dizem, se Deus quiser eu vou lá. Se Deus quiser eu vou na igreja. Se Deus quiser amanhã eu vou. Deus não quer que você esteja aqui? Esse aqui, amado, é um dos lugares que Deus mais quer lhe encontrar. Nos cultos, nas orações, sabe, nos propósitos com Ele.
Não, pastor, eu sou individualista, eu faço meus propósitos sozinho. Eu não preciso. Quando chega lá, eu vou, Jesus, aí tem um lugar separado aí para alguém que fez algo separadamente? Jesus, tem um local aí, eu quero ver o local dos separados. Tem? Não, meu filho, aqui é todo mundo igual. Aqui é todo mundo aqui, ó, tá vendo isso aqui? É esse povo aqui que é a minha igreja. Então, amado, nós temos que aprender a ser constante. Nós temos que aprender a ser frequente. Se você está fraco, você tem que pedir socorro. Se você está para baixo, tem que pedir socorro. Não é vergonha, não. Vergonha é você morrer, amado, e sem pedir socorro. Temos que ser a noiva de Cristo. Eu sempre digo, amado, se me ligar, eu estou presente para lhe atender, para lhe servir. Mas se não me chamar, como é que eu vou descobrir a sua situação? Não, pastor, Deus revela. Nem tudo Deus revela, viu? Deus constituiu nós para que possamos ser o corpo dele. Você pode ser o pé, eu posso ser a mão. Você pode ser o dedo, alguém aí do seu lado pode ser a orelha, os olhos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que ter essa frequência com Jesus. Jesus estava onde? No jardim de Getsemane. Estava lá orando, buscando a presença de Deus. Ele tinha esse costume frequente. Amado, instante antes daquilo que ele iria enfrentar. Ele iria enfrentar uma grande agonia, a qual ninguém aqui nesse recinto passou. Eu não sei se irá passar. Como ele não. Jesus estava perto de enfrentar esta agonia. Ele teve desejo, sabe do quê? De estar sós com o Pai, com seus discípulos ali. Deixou ali um tiro de pedra, 30 metros, e foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus ali. Sabe para quê? Para receber força, para receber graça, receber confiança, receber paciência, receber, amado, graça para enfrentar os seus inimigos. Eu quero dizer que a igreja aqui, o templo, o santuário, é um local para você receber o quê? Graça. É um local para você receber o quê? Força. É um local para você receber o quê? Confiança e paciência para vencer os seus inimigos. E fora daqui, você não vence. Pastor, eu venço. Não vence. Não vence. Conheço prova viva de pessoas que fizeram isso. Onde elas estão hoje, pastor? Fora da presença de Deus. As mentes estão cauterizadas. Você vai pregar, não aceita mais. Vai falar, não aceita mais. Por quê? Porque um dia eles falaram, eu sirvo a Jesus fora do templo. Hoje estão fora totalmente de Jesus. Então, amado, Jesus, ele sempre formou um grupo de pessoas para andar com ele. Porque Jesus nunca era só. Jesus, amado, ele forma um grupo de pessoas em todos os lugares. Para quê? Para adotar ele como seus filhos. Para adotar ele como seus amigos. Para adotar ele como alguém que seja íntimo dele. E os discípulos tinham intimidade com ele. Subiu ao monte com ele. Amado, nos tempos difíceis temos que buscar refúgio em sua presença. Temos que buscar refúgio na casa do Pai. Temos que buscar graça aqui. Eu sempre digo aqui é uma clínica espiritual. Não é uma clínica completa de Jesus. Completa. Então, amado, em nome de Jesus, Jesus estava ali para buscar força, graça, confiança. Através da oração. A quem? Ao seu Deus. Ele estava se preparando, ele estava se santificando para se tornar o quê? Um sacrifício perfeito.
Jesus estava se preparando para ser um sacrifício perfeito. E ele foi, viu? A Bíblia diz, amado, que Jesus foi o sacrifício perfeito para Deus. Eu fico olhando pessoas que às vezes cospem na face de Jesus, brinca com Cristo. Eu quero dizer à igreja, à noiva, que Cristo, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Você respira, você anda, você trabalha, porque Cristo padeceu no seu lugar. Porque Cristo venceu a cruz por causa de você. Por obediência ao Deus Pai, Ele se tornou, amado, sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito para a nossa vida. E às vezes não queremos adorar a Ele, não queremos reverenciar a Sua palavra, queremos, amado, fechar-se para o Evangelho dEle. Às vezes queremos, amado, fazer do nosso jeito. Às vezes, amado, vemos ao culto e não sabemos nos expressar de forma grata. Sabe o quê? Para o seu sacrifício perfeito, para a sua obra perfeita e concluída para nos salvar. Eu não entendo. Jesus fez tudo isso para nos salvar. E a coisa mais linda e interessante da Bíblia é que quando eu leio em João capítulo 18, versículo 3, que diz assim, ó: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Até parece que Jesus era um assassino. Até parece que Jesus era um bandido de alto escalão. Vieram com quê? Com pau, com lanterna. Vieram com tochas, todos armados com suas espadas. Pegar um homem que estava onde? No jardim de Getsemane, orando ao seu Deus, orando ao seu Senhor. Até parece que ele era um dos maiores bandidos da história. Amado, Judas, ele guiou um destacamento de soldados para prender. Quem? Prender o Senhor Jesus. Sabe quantos que a corte indicava? A corte, aquele grupo indicava, eles indicavam cerca de 600 a 1000 soldados romanos. Imagina a quantidade de soldados, quantidade de pessoas que estavam indo para buscar uma pessoa que não era criminosa, uma pessoa que não tinha nenhuma ficha criminal. Amado, era essa quantidade que podia ser convocado pelo povo religioso. O povo religioso daquela época estava contra o Senhor Jesus. Numa atitude de emergência, isso poderia acontecer, de 600 a 1000 soldados romanos. A corte religiosa estava querendo urgência. Matar quem? Jesus. Imagina aquela multidão de soldados indo na direção ao monte agora. Amado, segundo os seguidores, segundo historiadores daquela época, ele nos diz que não é possível, amado, para prender um homem desse. Não era precisa a quantidade, porque não sustentava o local do jardim de Getsemane. Segundo os estudiosos, é um grande ajuntamento armado ali, ao pé do monte, armado até os dentes, e buscar uma pessoa inocente. Além dos soldados, amado, estava também presente, sabe quem? Os guardas que faziam a segurança do templo, estava tudo ali. Você imagina só a quantidade de pessoas para buscar uma pessoa inocente, uma pessoa que estava se preparando para ser o sacrifício perfeito, uma pessoa que estava em agonia por aquilo que iria enfrentar daqui a alguns minutos,
Uma pessoa que estava falando com o seu Deus para tirar o que? Força, graça. Para quê? Para quê? Sabe o que? Para enfrentar os seus inimigos. Eu aprendo, amado, com esta palavra, que tem muitas pessoas que têm traído Jesus. Tem traído Jesus, amado, por coisas tão pequenas. Tem vendido Jesus por coisas tão pequenas. Por um momento de emoção, por um ficar, né, por uma coisa ali, outra colar, por um copo aqui, um copo ali, né, um trago ali. As pessoas têm trocado Jesus. Judas vendeu Jesus, entregou Jesus Cristo, por quantas moedas? 30 moedas. Por 30 moedas foi vendido. Ele traz toda a corte, os soldados romanos e os seguranças do templo para prender uma pessoa inocente. Sabe o que isso me toca e me fala? Amado, não vale a pena trocar Jesus por algumas moedas, por alguns tostões no bolso, por algumas coisas que caem em nossa conta. Não vale a pena. Rejeitar Jesus, trocar Jesus por um namorado ou uma namorada, não vale a pena. Porque com Jesus, amado, tudo é preparado para a nossa vida. Com Jesus tudo é perfeito em nossa vida. Perfeito como, pastor? Não passa a prova. Eu estou falando perfeito, porque a graça dele gera em nós paz, alegria, confiabilidade, esperança, e nos faz ainda, amado, agregar bênção dele em nós. Tem pessoas que saem da igreja porque um relacionamento acabou. Tem pessoas que saem da igreja porque dizem: pastor, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber. Jesus, ele fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem faz a obra é Ele, quem limpa é Ele. É você vindo que Ele faz, mas você querendo ter essa mudança de vida. Tem pessoas que estão pagando o preço que não era para estar pagando. Por quê? Tem pessoas, amado, que Deus permite que o diabo lance enfermidade para trabalhar na vida dele. Não quer vir não? O diabo, olha lá, é seu filho. Espera aí, eu posso tocar, senhor? Só de leve. Não, pastor, não acredito num Deus desse não, hein? Você acha que Deus quer perder você para o diabo? Ele vai o quê? Ter as suas formas de trabalhar na sua vida para te atrair para a presença dele. Seja do jeito que for, mas ele pode te trazer. Faltando um olho, faltando uma perna. Tem pessoas, amado, que é tão dura. Deus está chamando com amor. E às vezes algumas coisas acontecem. E tem pessoas que entendem. Fala: isso aconteceu comigo porque eu desobedeci o chamado de Deus na minha vida. Eu desobedeci a ordem dele para a minha vida. Aí tem pessoas que ficam procurando os maiores especialistas, né, da terra, e não resolve o seu problema, não resolve o seu momento. Jesus só está aguardando ele dizer: ei, vem para mim que eu resolvo a sua vida. Vem para mim que eu tiro essa opressão de Satanás. Vem para mim. Pastor, mas não tem livre-arbítrio? Tem. Mas desde o dia que você conheceu Jesus como teu Salvador, Ele é o seu dono, você está aceitando ser o quê? Ser apaziguado e apacentado por Ele. E quando você é apacentado por Ele, amado, a Bíblia diz que Ele se torna o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele vai achar as suas maneiras de trabalhar em nossa vida. Tem pessoa que vai chorar, mas Deus é Deus trabalhando, é Deus permitindo. Porque Deus, amado, deu o seu sacrifício perfeito. E aí tem pessoas brincando com Jesus. Tem pessoas brincando com a presença dEle. Tem pessoas, amado, cuspindo na face dEle.
Tem pessoas como Judas que está trocando a sua fé por uma mulher aqui ou por um homem acolá. Não, pastor, não consigo viver sem ele. Amado, nós não conseguimos viver sem Jesus Cristo. Porque com Jesus ele trabalha. Ele trabalha, ele muda, ele transforma, ele lapida e ele salva. Está entendendo? Não, pastor, eu não consigo viver sem fulano. Eu só não consigo viver sem Jesus. A igreja tem que ter esse amor pela palavra de Deus. Tem que ter esse amor pela presença do Senhor Jesus. Sabe, querido, o versículo 4 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? A quem vocês estão buscando? Amado, assim como no céu, o Filho se ofereceu ao seu Pai. Jesus se ofereceu ao seu Pai para se tornar o quê? O sacrifício de Deus na terra. Jesus ele se oferece. No jardim, amado, ele se antecipou para se apresentar aos soldados. A chegada repentina daqueles soldados, daqueles homens, não surpreendeu ele. Sabe aquela quantidade de soldado? Meu Deus do céu. Ele já estava aguardando. Por quê? Porque ele estava em oração. Deus traz o quê? A calmaria. Deus traz o quê? Paciência. Deus traz força e confiança. Jesus estava confiante que ele estava ali em prontidão para fazer a vontade do seu Deus. Ele estava tranquilamente ali. Não foi surpreendido. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele contribuiu com a própria captura. Me leve, estou aqui, ó. Sou eu. Isso é ser um sacrifício perfeito para Deus. Estou preparado. Estou preparado para ir até o final. Estou preparado para ir até o final sem olhar para trás, sem olhar para a direita e para a esquerda. O cristão tem que ter essa marca registrada. Se você tem o Cristo na sua vida vivo, você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Você não pode olhar para trás agora. Você tem que estar, sabe o quê? Preparado para chegar na linha de chegada. Na linha final. Para você atravessar a faixa, amado, vai enfrentar muitas tempestades, muitas turbulências, vai, mas a chegada no final, seremos coroados com a coroa de glória. Seremos coroados com a sua graça, seremos coroados com a vitória divina em nossa vida. Jesus aqui, ó, me leva. Tem pessoas que se desesperam por qualquer coisa. Passa um vento em sua casa, vou largar tudo. Vou largar Jesus, vou largar marido, vou largar tudo da minha vida. Vou largar minha esposa. Não piso o pé naquela igreja. Nunca mais eu volto lá. É porque você nunca deixou Jesus entrar de verdade no seu coração. Porque quando ele entra, ele muda o nosso pensamento. Ele muda a nossa visão. Pode acontecer o que for, mas eu criei isso em mim. Todas as vezes que eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe por quê? O meu amparo vem de Deus. A minha força vem de Deus. O meu socorro vem do alto. A presença que está em mim é mais forte do que esse mundo. Sabe, tem uns momentos difíceis da nossa vida, mas sabe qual que é a minha identidade quando eu passo dificuldade? Pastor, se eu passo muito, eu olho e penso na cruz de Cristo. Isso que não me deixa desistir jamais, porque eu sei que aos pés da cruz há paz em minha alma. Aos pés da cruz
a renovação espiritual para mim. Aos pés da cruz, me dá mais força para andar uns 40 dias, um mês, 4, 5 meses. Porque é só nele que podemos e só nele que possamos nos refugiar e ser guardado pela sua presença. Amado, assim em obediência a Deus, Cristo ele foi para a cruz. Da mesma forma, amado, a pessoa pronta, ela obedece a sacrificar o quê? A sua vontade e se adianta para assumir aquilo que lhe cabe fazer. Ela está desejando em obedecer e pronta para sacrificar a sua vontade. A sua vontade não era estar aqui hoje. A sua vontade pode ser que era para você estar em outro lugar, mas você sacrificou a sua vontade e diz: eu vou hoje, porque eu vou cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo também, amado, que no jardim aqui, a história humana começou aonde? No jardim do Éden. A história do ser humano começou lá atrás, o jardim de Deus. Mas ali o primeiro homem, chamado Adão, desobedeceu a Deus. Lá atrás. E com a sua queda entrou o quê? Entrou a morte. Entrou o que mais? Entrou várias ações pecaminosas na terra. Amado, e com a desobediência, o homem, em consequente da entrada do pecado no mundo, ele foi o quê? Foi usurpado a sua autoridade. Ele entregou para Satanás. Ele entregou a sua autoridade para o inimigo, porque ele aceitou o pecado e desobedeceu a Deus. Além disso, amado, Satanás, ele roubou também o quê? Roubou a paz, roubou o que mais? A tranquilidade e, sobretudo, amado, a amizade que o homem tinha com o seu Criador. Roubou tudo isso lá atrás. Mas eu, olhando para o texto, eu aprendo uma coisa, com a prova de que o Deus amado, ele não desiste de resgatar o pecador. Ele não desiste, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha uma solução. Querido, Deus nunca, jamais ficou tranquilo. Ele sempre tinha um plano para atrair ou resgatar o pecador. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo a nova oportunidade que Deus tem nos dado. A nova oportunidade que Deus tem aberto para nós. Dessa vez, amado, aqui nesse texto, por intermédio do último Adão, que simboliza Jesus, o último Adão, o Senhor Jesus, assim como a serpente, amado, isso é o diabo, fez o homem pecar lá no jardim, lembra? Fez pecar lá no jardim por meio da desobediência. O Salvador, aleluia, o Salvador simbolicamente usa o quê? Um jardim. Aonde? Jardim de Getsemane. Deus está simbolizando o quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Aonde? No jardim de Getsemane, por meio da sua obediência incondicional ao Todo-Poderoso. Você não entendeu, né? O homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Jesus aqui, ele apresenta o esmagamento da cabeça da serpente, aonde? No jardim de Getsemane. Ele venceu o diabo ali. Ele venceu Satanás ali. Porque ele já estava dizendo em Lucas, diz: Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível. Não, Senhor. Mas se é para cumprir a tua vontade, seja feita a sua vontade, não a minha. Venceu Satanás ali. O local, amado, Getsemane significa o quê?
prensa de uva. Em hebraico significa prensa de uva. Jesus está imprensando a cabeça de Satanás no jardim de Getsemane. Através do que, pastor? Através, amado, da sua obediência incondicional ao Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, amado, venceu Satanás. Jesus tomou as rédeas da mão do diabo. Sabe o que ele fez? Nos colocou autoridade, ousadia. A chave que estava na mão de Satanás foi colocada na mão da igreja, na mão da noiva. Quando você entende que Cristo é o seu Senhor, o diabo ele respeita você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. O que você tem? A essência, o Espírito Santo, o poder, a graça, o Espírito de Deus, a presença de Deus, o próprio Espírito do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluia! Jesus venceu. Em prova, pastor, que Jesus venceu. Você é a prova que ele venceu. Você é a prova, você está aqui, não está? Você é a prova que ele venceu. Querido, tem um texto que eu amo. Vou encerrar, viu? Olha que coisa linda. João 19, vou encerrar aqui. Versículo 30. Eu amo esse versículo, de verdade. João, versículo 30, capítulo 19. Diz assim, ó: enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Você entendeu? Jesus diz que está consumado. Sabe o que essa palavra significa no grego? Essa palavra significa no grego, amado, está terminado, cumprido. Tudo que Deus me mandou, eu cumpri à risca. Jesus terminou com excelência a vontade do seu Deus, para colocar você diante um dia do verdadeiro excelente que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo da glória. Você pode ser imperfeito, mas quando você aceita aquele que é perfeito, Deus amado leva você que é imperfeito à perfeição, e diante daquele que é todo perfeito e maravilhoso, Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque ele consumou o que? O pecado, consumou, amado, todas as ações dessa terra, para nos colocar onde? Aonde nós merecemos, como igreja e noiva do Senhor. É por isso que eu não aceito o diabo, amado, vencer a igreja. É por isso que eu rejeito a opressão dele. Jesus venceu ele. Se ele venceu, amado, a Bíblia diz o que nós somos? Mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Se ele venceu, você vence. Se você literalmente tem ele em seu coração e vive para ele, tudo será consumado em sua vida. Tudo será arrancado da sua vida, aquilo que não presta, porque Jesus amado entregou o seu corpo, o seu espírito ao Senhor Deus. Consumou, terminou a boa obra. Amém? Fique de pé.